Prosseguindo com o descritor porcentagem, vamos agora para a parte 4. Parte 4, onde nós iremos tratar o que nós chamamos de problemas com vendas. Por que problemas com vendas? Porque o que vai caracterizar essas questões é que sempre existe algum objeto que está sendo vendido, tá certo ou não? Por isso que eu chamei de problemas com vendas. Vamos ver essa teoria. E sim, se encontra na página 44 do caderno. E essa teoria aqui, olha, página 44, olha aqui a teoria, né? Problemas com vendas. Vamos entender uma teoriazinha sucinta, resumida, porém é o suficiente para que, caso caia alguma questão com essas características no Enem, você tenha um desempenho extraordinário. Então veja só, problemas com vendas, tá certo? Basicamente, em todos os problemas com vendas, a venda é realizada com lucro ou com prejuízo. Ô professor Edinaldo, mas eu não poderia vender um objeto sem ter lucro, como também sem ter prejuízo? Claro que sim, meu filho, mas aí seria uma questão, né, muito inocente. Comprei um objeto por R$500 e ao vender nem tive lucro, nem tive prejuízo. Por quanto vendi? R$500, não é verdade? Vendi um objeto por R$500 e ao comprar, né, comprei por quanto? Já que ao vendê-lo nem tive lucro, nem prejuízo. R$500. Então aí, em não havendo lucro ou prejuízo, não tem nem sentido, né, se formular uma questão com um contexto dessa natureza, apesar de, em situações reais, né, em situações cotidianas, tal fato poder acontecer. A contextualização, onde vai ter que haver cálculos matemáticos efetivamente, é quando a venda se processa com lucro ou com prejuízo. Pois bem, vejamos como é simples. Chamemos de V o preço de venda. Se você vende algo por um preço de venda V, e essa venda foi lucrativa, o preço de venda é igual ao preço de custo, mais o lucro. Agora, este lucro nos nossos problemas, ele nunca vai ser dado, nem nunca vai ser perguntado quantitativamente. Vai ser perguntada a taxa, e taxa é sinônimo de parte. E que pode ser escrita a taxa, que geralmente representamos pela letra I, pode ser escrita na forma decimal, fracionária, percentual. Mas qualquer que seja a forma de representação, ela é representada por I. Então, esse lucro, ele é igual a uma parte de quê? Não é? Ele pode ser uma parte, que é a taxa, do e do. A preposição do, não é? Que é de mais o. Em linguagem matemática é vezes, o vezes multiplicativo. Então, esse lucro, ele pode ser igual a uma parte do preço de custo. E ele também, esse mesmo lucro, pode ser uma outra parte do preço de venda. Ora, se ele for uma parte do preço de custo, fica o preço de venda é igual ao preço de custo mais I vezes C. E se o lucro for uma parte do preço de venda, o preço de venda é o preço de custo mais uma parte, mais uma taxa do preço de venda. E como é que eu vou saber se o lucro é uma parte do custo ou é uma parte da venda? Para eu saber, eu poder decidir se vou utilizar essa expressão
ou essa? Bom, aí vem no enunciado do problema. O problema vai dizer, o lucro é 40% do custo, ou o lucro é 30% do preço de venda. Se ele disser que o lucro é 40% do preço de custo, o lucro é 40% do preço de custo. O lucro é igual, você vai substituir esse lucro por I vezes C. E se ele disser que o lucro é 40% do preço de venda, o lucro é uma parte que parte 40% do, que significa vezes, preço de venda. Aí você substitui esse L por I vezes V. Situação análoga é com relação quando a venda acarreta um prejuízo. Aí o cuidado é só que o preço de venda é igual ao preço de custo, menos o prejuízo. E esse prejuízo, ok, esse prejuízo, agora ficou fácil, não é, gente? O prejuízo, a depender do contexto, do que está escrito no enunciado da questão, esse prejuízo pode ser igual a uma parte do custo, esse prejuízo pode ser igual a uma parte do preço de venda. Se o prejuízo for uma parte do preço de custo, este P, que corresponde ao quantitativo do prejuízo, é substituído por I vezes C. Aí a expressão fica, o preço de venda é igual a C menos I vezes C. E se o prejuízo for uma parte do preço de venda, por exemplo, o enunciado disser que o prejuízo foi igual a 20%, que é a taxa, é a parte, do preço de venda, este P é substituído pelo I vezes V. Então, o preço de venda é igual ao preço de custo menos o prejuízo, que no caso é I vezes V. Se vamos utilizar essa expressão ou a outra, vai depender do que vem escrito no enunciado da questão. Perfeito? Então, vamos resolver uma questão. Questão 24. Questão 24 da página, questão 24 da página 44. Questão 24 da página 44. Vamos ao enunciado. Uma mercadoria comprada por R$350, então esses R$350 é o custo, é por quanto a pessoa comprou. Foi vendida por R$420, então alguém compra uma mercadoria por R$350 e a vende por R$420. Como o preço de compra, R$350, foi menor do que o preço pelo qual ela vendeu, R$420, esta venda foi feita com lucro. É evidente que quantitativamente o lucro é a variação, né, entre os dois preços. É o preço de venda menos o preço de custo, 420 menos 350, 70. Em valores absolutos, quantitativamente, o lucro foi de R$70. E ele vai perguntar sobre o lucro, mas o que ele quer saber não é o quantitativo de lucro, ele quer saber qual foi a porcentagem de lucro sobre a compra. Vamos tentar resolver aqui, Struck. Bora. Se a filmagem não ficar boa devido à incidência da luz aqui no quadro, vinda do projetor, né? Aí a gente resolve lá. A luz do projetor está aqui, aí não está pegando não. A venda foi com lucro ou com prejuízo? Como a venda foi com lucro, o preço de venda é igual ao preço de custo mais o lucro. A taxa percentual de lucro que ele quer saber é sobre o custo, que é o preço de compra, ou é sobre a venda, que é o preço pelo qual foi vendido? Veja a pergunta, qual foi a porcentagem de lucro sobre a compra? Então ele quer saber que parte do preço de compra, que parte do preço de custo é o lucro. Então este lucro é igual a uma parte, e é essa
parte é essa taxa que nós queremos saber. Esse lucro é igual a uma parte do preço de compra, do preço de custo. Então, vamos substituir este L por I vezes C, já que I vezes C é igual a L. Então, fica o preço de venda é igual ao custo mais I vezes o custo. Substituindo, o preço de venda, R$420, é igual ao custo, R$350, mais a taxa que nós queremos calcular, multiplicada pelo custo, R$350. Vamos ler da direita para a esquerda. 350 vezes I é igual a 420 menos 350. De novo, 350 vezes I é igual a 420 menos 350, 70. Dividindo os dois membros por 70, 70 por 70 dá 1, 350 pelo mesmo 70 dá 5. Então, a taxa que corresponde ao lucro, na forma fracionária, é de 1 para 5. E como essa taxa é do preço de compra, é uma parte do preço de compra, então o lucro foi de R$1 para cada R$5 que foi investido na compra. Então, para cada R$5 que ele gastou quando comprou o objeto, ele lucrou R$1. Mas ele quer essa pergunta, ele quer essa taxa na forma percentual. Se na forma fracionária é 1/5, decimal 1 dividido por 5, 0,2, percentual 20%. Então, quem compra um objeto, uma mercadoria, por R$350 e vende por R$420, lucra quantitativamente R$70, e esse lucro de R$70 é 20%, a porcentagem de lucro agora nós já sabemos que é 20%, só que R$70 é 20% sobre, é 20% do preço do preço pelo qual ele comprou, é 20% do custo. Então, essa é a resposta do problema. Resposta bem sucinta, 20%. Bem detalhada, né? 20% do preço de custo. Um abraço.